Bom, então nós vamos falar sobre o atendimento inicial do cliente e ali o começo da sua relação com o cliente. Então, o que eu vou falar hoje aqui é como você causar uma boa impressão e, mais do que isso, como você obter todas as informações que vão ser fundamentais na sua construção aí da inicial, da defesa, de toda a sua argumentação sobre o processo. O primeiro ponto é entender a linguagem do cliente. Cada cliente, pessoal, se comunica de uma forma diferente. A depender da categoria social dele, da classe econômica, da categoria de trabalho, ele vai ter uma linguagem diferente. Vou contar aqui um caso para vocês do começo da minha advocacia. Quando eu comecei lá a atender alguns clientes, eles chegavam sempre e perguntavam o seguinte: doutor, e o meu abono? Nunca pagaram o meu abono. O senhor vai cobrar o meu abono? E eu ali naquele momento fiquei sem entender o que era esse tal desse abono. Ali eu, meu Deus do céu, que abono é esse que nunca pagaram? E eu olhava a CLT e não via o que era esse abono, não fazia sentido para mim esse termo abono. Mas ali no primeiro momento, não sei se fiz certo, talvez hoje eu não faria da mesma forma, mas eu disse o seguinte: não, eu vou sim, vou cobrar o seu abono. Ali para tentar já parecer para o cliente que eu já sabia o que era esse tal desse abono. O que é que eu fiz em seguida? Liguei para um colega mais experiente e perguntei o que era esse abono que cliente após o outro sempre me perguntava sobre esse abono. E o advogado mais experiente matou na hora. Não, Franca, abono é o que o pessoal chama aqui de salário família. Não sei onde é que você está assistindo esse vídeo, mas aqui no Ceará o pessoal tem a mania de chamar abono do salário família. Não está na lei essa terminologia de salário família para abono. Não tinha como eu, um advogado sem experiência, saber que abono era o salário família. Mas, pois bem, era esse tal desse salário família. E aí, quando eu passei a entender isso, fez toda a diferença, porque quando a pessoa falava que queria cobrar o abono, eu já tinha a pergunta certa para fazer para ela. Eu perguntava: certo, e o senhor tem quantos filhos? Esses filhos estão estudando? Cadê a certidão de nascimento deles? Cadê a certidão de estudo, o comprovante que eles estão matriculados? Veja como faz uma grande diferença. Sem eu saber que era abono e querendo dizer que sabia que ia cobrar, eu não fazia as perguntas certas. Então, se eu não tivesse essa humildade de perguntar para a pessoa o que era esse abono, talvez eu entraria com a ação sem cobrar esse abono, ou se cobrasse, nem juntaria a documentação correta. Veja como entender a linguagem do cliente é fundamental para tudo. E qual a dica para você entender essa linguagem do cliente? Professor, tá bom, eu não atendi, eu sou inexperiente, como é que eu vou saber essa linguagem do cliente? Primeira dica é: marcou a reunião com o cliente, se ele é da categoria, vamos supor, da construção civil, você vai lá na convenção coletiva, nas últimas convenções coletivas da construção civil e vai ver lá a convenção toda, todos os direitos que tem à disposição para esse profissional. Então, quando você for conversar com esse cliente, você já vai estar falando a mesma linguagem. Ele vai falar para você que, por exemplo, a empresa colocava ele em hora extra, não pagava, e você vai perguntar: certo, mas aquela bolsa que tem lá na sua convenção coletiva, eles pagaram? Aquela cesta básica, eles pagaram? Aquela PLR, eles pagaram? E aí o cliente já vai se sentir mais confortável, porque ele vai perceber que você já conhece a linguagem dele. Então, se você vai atender uma empresa também, tenta observar qual a linguagem daquela empresa, qual o setor de atuação dela, se ela também já assinou algum acordo coletivo, alguma convenção coletiva, se ela já tem causas trabalhistas. E aí, a partir desse entendimento da linguagem, vai fazer toda a diferença também na sua atuação. Então, a primeira dica é: entenda a linguagem verbal do seu cliente. Linguagem verbal, se você está aqui com todo respeito a todas as profissões, mas você está falando com um cliente, onde ele é ali um pedreiro, um mestre de obras, você vai falar, comunicar a ele usando um tipo de palavra, um tipo de significado que ele vai entender. Você já está conversando ali com um engenheiro, com o CEO da empresa, é outra comunicação, outras palavras para ele também entender. Tudo de uma maneira simples, tá? Não é porque eu vou falar com o CEO da empresa que eu vou botar um português, um juridiquês, algo nesse sentido. Não, comunicação objetiva. Agora vamos supor, já vi isso aqui acontecer em audiência. O juiz pergunta para o reclamante se ele gozava do intervalo intrajornada. O reclamante
muitas vezes, a depender da classe dele, ele não sabe nem o que é gozar, nem muito menos o que é intervalo entre a jornada. Então, se o juiz fizer a pergunta diferente, eu quero saber se você tirava o horário do almoço. Veja como, de uma forma bem simples e mais objetiva, ele agora vai entender o que é a pergunta e qual a finalidade da pergunta. Então, falar a linguagem verbal do cliente é muito importante. Mais importante também é entender a linguagem não verbal. Por que eu estou falando que é mais importante? Porque existem estudos que o verbo você consegue controlar, as palavras, mas a linguagem não verbal, entender por que o seu cliente está com a mão na boca, por que ele está com a mão no queixo, por que ele está com os braços cruzados, por que ao se referir para a empresa, a um fato determinado, ele olha para cá, ou olha para lá, ou olha para baixo, isso é fundamental. A linguagem não verbal ela é mais difícil de controlar. Então, pode acontecer do seu cliente estar colocando uma situação lá para você e essa situação ela não ser bem a verdade que o cliente está lhe apresentando. Então, se você tiver uma noção da linguagem não verbal, você vai entender se esse cliente ele está com algum cacuete ou ele está apresentando uma versão um pouco fantasiosa. Isso tudo você vai entender se você dominar a linguagem não verbal. Outro ponto importantíssimo é você entender de perfil comportamental. Você tem que entender de perfil comportamental para você bem atender o seu cliente. Então, além de entender da linguagem verbal, da linguagem não verbal, é importante você entender de perfil comportamental. Existem 4 perfis comportamentais: os dominantes, os estáveis, os influentes e os conformes. E cada perfil desse tem uma forma de se comunicar diferente. Bom, e como é que cada perfil comportamental desse se comunica? Os dominantes são pessoas mais objetivas, mais racionais, mais rápidas. Os influentes são pessoas mais persuasivas, mais carismáticas, mais comunicativas. Os estáveis são pessoas mais pacientes, mais calmas, e os conformes são pessoas também precisas, mais detalhistas e mais objetivas. E que, diferente, por exemplo, dos dominantes, eles não gostam muito de influenciar decisões e escolhas. Mas o que é que isso quer dizer ali na mesa com o cliente? Se você identifica que seu cliente ele tem um perfil maior de dominância, você vai ter uma comunicação mais rápida, mais objetiva e mais assertiva, direta ao ponto. O perfil dominante ele não vai querer uma explicação de todo o processo, do passo a passo do processo, assim como o perfil conforme quer. O perfil conforme ele já quer uma explicação mais precisa, mais detalhista de todo o passo a passo do processo. Agora, se você percebe que o seu cliente é influente ou é estável, por exemplo, você tem que trazer uma pessoalidade para essa comunicação. Você tem que mostrar que se importa com eles, que se importa como foi o dia deles, que se importa o que é que está acontecendo na vida deles, além do processo. Então, aquele perfil influente pode marcar um horário maior, porque ele vai trazer uma conversa, ele vai querer que você escute a conversa dele. Então, se você atende um dominante ali em 10 minutos, pode marcar 40 minutos a reunião com o influente, porque ele vai trazer uma conversa, ele vai dizer o que aconteceu com ele no final de semana, ele vai dizer o quanto que esse processo está prejudicando a vida dele, por isso, por isso, por isso. Ele vai trazer toda essa questão mais pessoal. Já o estável, ele vai querer te ouvir mais. Ele vai querer saber que você se importa mais com a causa. Ele vai querer saber que você pensou em todo o planejamento do processo, em todo o passo a passo. Então, cada perfil desse, conhecer cada perfil desse é fundamental para você bem atender o seu cliente. Entender de perfil é entender de pessoas. Inclusive, quando você não entende de perfil, você comete o erro de roteirizar a mesma forma de atendimento para todo mundo. E aí, tem cliente que vai ficar satisfeito, porque você roteirizou um atendimento, vamos supor, voltado para o dominante. Mas já se for outro perfil, ele não vai ficar tão satisfeito assim. A dica também é, se você não conseguir identificar bem qual o perfil do seu cliente, você não tiver conhecimento para isso, tenta fazer uma abordagem que vai ali falar com todos os perfis. Tenta trazer um pouco de precisão, de detalhe, tenta ser objetivo, tenta perguntar rapidamente sobre a vida do cliente, ou como esse processo está influenciando, se ele está trabalhando, se não está. A partir dessas perguntas, você vai já perceber qual foi o que lhe deu mais espaço,
para saber da vida pessoal dele? Qual foi aquele cliente que, por exemplo, cortou logo o assunto da vida pessoal e quis ser mais objetivo? Qual foi aquele cliente que perguntou muitos detalhes do processo? E para cada cliente desse vai ser uma forma de atender diferente. Outro ponto fundamental no atendimento inicial é você ter o conhecimento. Ora, de nada adianta você saber da linguagem do cliente, saber empregar o melhor significado ali, a melhor palavra para ele entender o que é que significa. Você entender da linguagem não verbal, saber que o seu cliente ali, ele está sentado, ele está em pé, ou ele está com a mão no queixo, ou com a mão na boca, o que é que quer dizer. De nada vai adiantar se você entender de perfil, mas se você não tiver o conhecimento para trazer para o seu cliente. Você não souber exatamente na ponta da língua o que é que cada direito vai implicar ou como ele consegue provar de uma maneira mais fácil cada direito. Então, ter o conhecimento e passar esse conhecimento de uma maneira clara, de uma maneira objetiva para o cliente e de uma maneira, digamos assim, com responsabilidade é fundamental. Muitas vezes você vai ouvir do cliente uma situação de fato que, no entender do cliente, na cabeça do cliente, é uma injustiça muito grande que está acontecendo com ele, ou que caberia na análise do cliente um dano moral, um dano material, mas você vai entender que aquela situação ela não extrapola a normalidade de uma relação de emprego. Às vezes já aconteceu muitas vezes comigo do cliente chegar e falar assim, olha, eu sofri lá um acúmulo de função, eu sofri um desvio de função, fui contratado para uma função A, mas fazia a função B, C, D, E. Quando o advogado é inexperiente, ele pode acabar cometendo o erro de entrar na pilha do cliente e falar assim, não, isso é muito errado mesmo, você devia receber um acúmulo de função, estão desviando sua função. Mas quando o advogado tem conhecimento, ele vai pegar esse fato que o cliente narrou e vai fazer a análise jurídica doa a quem doer. Então não adianta você pegar o simples fato que o cliente trouxe para você e pensar que a análise dele é a certa. Não, quem tem que ter o conhecimento para fazer a boa análise jurídica é você. Então, o que o seu cliente está narrando para você realmente dá hora extra, realmente é desvio de função, existe realmente o descumprimento de alguma norma lá da Convenção Coletiva de Trabalho, existe realmente algum descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho, é esse conhecimento que você tem que trazer para o seu cliente. Alinhado a esse conhecimento, você tem que sempre andar com a sinceridade. Seja sincero com o seu cliente. Não tenha nem medo de perder causa por conta disso. Existem algumas vezes que, aí eu já vou trazer a questão da promessa de êxito e a sinceridade que eu entendo que elas andam lado a lado. Existem vezes que o seu cliente, eu já ouvi isso muitas vezes, o cliente chega e pergunta, doutor, mas é causa ganha? O senhor me garante aqui que é causa ganha? Fuja dessa palavra causa ganha. Você não pode prometer causa ganha para cliente nenhum, nem aquele que você vê ali que está com direito bem evidente, bem fácil de provar. Nunca prometa causa ganha. Primeiro, porque é uma infração ética de acordo com a nossa legislação. E segundo, porque quem vai julgar é o juiz, não é você que vai julgar o processo. E o juiz, como todo ser humano, ele pode errar. E para isso existem recursos. Então, não caia nessa armadilha de querer fechar contrato prometendo causa ganha. O que você pode dizer, e a dica que eu dou, é falar para o cliente se o direito é bom ou ruim. Vamos lá, que é a dica na prática. Chega lá o cliente, o reclamante, senta lá, expõe sua situação, você viu que realmente o direito dele foi ofendido, você viu que realmente ele tem como comprovar isso, e ele pergunta, doutor, mas é causa ganha? O que é que eu respondo? Olha, causa ganha eu não vou falar que é para você, nem para cliente algum. Por quê? Primeiro, a minha lei veda, ela não permite que eu diga que é causa ganha, e segundo, quem vai julgar é o juiz. Então eu já afasto essa questão da terminologia da causa ganha. Mas aí vem a dúvida, doutor, mas se eu falar que não é causa ganha, pode ser que o cliente fique desestimulado. E aí ele diga, não, então se não é certo eu ganhar, não vou entrar com a causa. Aí que está a segunda parte da resposta. Meu cliente, o que eu vou lhe dizer é se o direito é bom ou se o direito é ruim. E no seu caso, pelo que eu analisei aqui, seu direito é bom, por isso, por isso, por isso. Então você tem essas provas, aconteceu isso com você trouxe a documentação, tem essa testemunha para indicar, ou algo nesse sentido. E aí eu arremato com uma pergunta. Você quer saber qual a maior prova que o seu direito é bom? E ele me pergunta, qual é, doutor?
a maior prova é que eu vou fechar sua causa assumindo o risco dela. Por que eu digo isso? Porque quando eu estou pelo reclamante, a maioria das vezes eu fecho um contrato de êxito, um contrato de risco. Então eu só vou ganhar os meus honorários se eu conseguir trazer para o meu cliente aquele direito ou parte daquele direito que ele está pedindo. Então, quando o cliente ele entende isso, entende que ele está fazendo um contrato de risco e eu ter assumido esse risco junto com ele, já diz que o direito dele é bom, ele deixa de se preocupar com aquela questão da causa ganha. Porque o que ele pensa? Olha, meu advogado ele foi sincero aqui, não falou em causa ganha, disse que não pode falar sobre isso, mas ele está assumindo o risco também dessa ação. Então, se ele também está assumindo o risco dessa ação, é porque meu direito realmente, como ele está analisando, é bom. Então, você fala isso para o seu cliente de um modo bem sincero, de um modo bem honesto. Também, se o direito não for bom, indico que você fale também para o cliente. Só, olha, eu analisei aqui e o seu direito ele não é tão bom. Inclusive, pelo que eu conheço, tem aqui 90% de chance da gente perder. Eu acho melhor você esclarecer isso, pelo menos assim eu procedo, desde o começo para o seu cliente, do que, de uma certa forma, levantar uma falsa expectativa no cliente. E falando ainda da sinceridade, de promessa de êxito, você tem que esclarecer desde já ao seu cliente que muito do que você vai pedir vai depender de prova. E a prova é sempre a cargo dele. Então, ele deve trazer a documentação, ele deve falar com as testemunhas, conversar para que as testemunhas venham ao processo. E aí, logicamente, é necessário que você tenha uma conversa prévia com as testemunhas também, mas a obrigação de ir atrás das testemunhas, de saber quem são essas testemunhas e de trazer para a conversa com você é do seu cliente. Então, seu cliente tem que estar muito bem esclarecido disso, porque eu já vi várias vezes acontecer do cliente não ser bem esclarecido disso, de no final dar algum problema, porque algum problema que eu digo é de julgamento desfavorável, porque ele tinha uma testemunha e não levou, ele ficou de apresentar o documento e não apresentou, e no final ele querer culpar o advogado disso. Então, se você alinhar bem essa expectativa com o cliente, deixando ali na mesa quais são as obrigações dele já naquele atendimento inicial, é importantíssimo para que você possa progredir bem no restante do contrato. E agora a gente vai falar sobre a questão dos honorários contratuais. Então, o grande alerta, tá? Fechou um contrato de honorários, coloca lá discriminado como é que vai ser o pagamento, qual vai ser o serviço e quando é que vai ser esse pagamento. Vamos falar aqui do beabá, contrato de honorários para o reclamante. Você vai citar lá percentual, de uma maneira clara, se é 20%, se é 30%, se é 40%, podendo ir até 50%. Professor, mas 50%? 50%. Você pode cobrar até 50%. O que a lei nos impede é de ganhar mais do que o cliente. Então, se ficar 50-50, você não vai estar ganhando mais do que o cliente. E é possível ganhar isso? É possível cobrar 50%? Eu vou dizer aqui que eu já cobrei 50%, e às vezes eu falo isso, mas o advogado cobrando 50%, por que ele fez isso com o cliente? Não. Na verdade, foi o cliente que quis pagar 50% pela minha atuação. Veja aqui só rapidamente, tá? Certa vez eu estava advogando contra uma determinada empresa e advoguei para vários reclamantes e conseguimos resolver todas as causas. E aí outro colega deles veio me procurar. Quando ele veio me procurar, era para atuar em uma região onde a gente não tinha atuação ainda. Era em outra cidade aqui do estado. E aí eu falei para ele, olha, eu não vou poder pegar sua causa porque eu não consigo atuar nessa comarca. E ele insistiu, doutor, mas tem que ser com o senhor, porque foi o senhor que resolveu as causas dos meus amigos, eles confiam muito, indicaram o seu nome, tem que ser com o senhor. E aí ele propôs, doutor, vamos fazer o seguinte, vá lá atuar nessa cidade que a gente faz meio a meio. Eu confio muito na indicação dos meus amigos, queria que o senhor fosse o advogado e preciso que o senhor me ajude nisso. Bom, quando ele falou que faria meio a meio, aí compensou realmente para mim naquela altura. E nós fomos, fizemos a audiência, acabou que teve uma revelia, depois consegui resolver um acordo já na execução e foi meio a meio e o cliente pagou morto de satisfeito. Então veja aqui
vai chegar um certo momento na sua advocacia que o cliente vai querer você. E aí você vai poder realmente trabalhar com preço diferenciado. Lembrando que para trabalhar com honorários diferenciado, você tem que fazer um serviço diferenciado para que o cliente entenda por que ele está pagando, entre aspas, a mais. Então, quando o cliente para de pensar em preço e entende o seu valor, aí você cobra 30%, 40%, 50%, a depender da causa. Tem causas, pessoal, que vai pedir um empenho ainda maior seu. Por exemplo, eu tenho outro caso no escritório, onde nós cobramos 40%, porque o cliente chegou num dia no escritório e a ação dele ia prescrever na outra semana. Então nós tivemos que parar tudo o que estava acontecendo no escritório para priorizar a ação dele. E cobramos 40% de uma maneira bem clara, o cliente também ficou satisfeito, pagou satisfeito, tudo bem tranquilo. Então a questão do valor de honorários vai muito aí do mercado, vai muito aí do seu poder de convencimento e vai muito do seu serviço diferenciado. A regra geral para contrato de reclamante é 20% a 30%. Né? É o que o mercado coloca aí como regra geral. Pode cobrar em cima do FGTS, pode cobrar em cima do seguro-desemprego. Não só pode, como eu indico que você deve cobrar, já que você vai fazer um trabalho para liberar o FGTS e o seguro-desemprego. Muito cliente pergunta assim, olha, mas o FGTS já não é meu, o seguro-desemprego já não é um direito meu, é um direito seu. Vamos fazer o seguinte, vá lá no banco e tente sacar o seu FGTS. Vá lá na Caixa e tente se habilitar no seguro-desemprego. Se você conseguir sacar o seu FGTS, se você conseguir se habilitar no seguro-desemprego, eu não vou cobrar nada. Obviamente que ele não vai conseguir, mas eu explico para ele, ele consegue entender que o que ele está me pagando não é porque é um direito dele, é porque eu vou possibilitar que ele exerça esse direito dele. O que eu indico é, deixe isso de uma forma bem clara no contrato, que você vai cobrar X%, inclusive em cima do valor de FGTS, inclusive em cima do valor de seguro-desemprego. Deixar claro no contrato, e aqui também para o reclamante, mas é mais comum a gente fazer isso em contratos de empresa, que as despesas de locomoção serão por conta do cliente, que se você tiver que contratar um profissional, vamos supor um calculista, contratar um perito, vai ser também por conta do cliente, para ficar isso de uma maneira bem clara. Se você está pela reclamada, por exemplo, eu sugiro que você, quando fizer o contrato, coloque que você está sendo contratado para fazer a defesa desse processo específico, bota lá o número do processo, bota lá no processo se é só para o primeiro grau, bota se a defesa já vai ser para o segundo grau também, tenta colocar isso tudo de uma maneira bem específica. Tudo que você acordar com o cliente tem que estar no contrato, até porque é aquele velho ditado, o combinado não sai caro. Então faz isso, sugiro inclusive que você grave esse atendimento com o cliente, tá? E já nesse atendimento explica para ele a questão da sucumbência. A gente sabe que teve a decisão do STF que meio que limitou essa sucumbência em alguns casos, mas é necessário que você explique a questão da sucumbência, explique para o cliente as consequências do não comparecimento dele na audiência, e isso tudo fica de uma maneira bem clara no contrato de honorários. Então, fechou o contrato, formaliza isso por escrito, com todos os detalhes no seu contrato de honorários.